Então, dificilmente você vai ver uma publicação falando de número de acidentes em centenas de voos ou milhares de voos. Né? Mas se a gente pegar a estatística do ano passado de quantidade de passageiros transportados, a gente está falando aí de mais de 112 milhões de passageiros transportados no Brasil, pela aviação comercial no caso, né? A gente teve 62 mortes em um acidente que aconteceu na aviação comercial. Nos últimos meses, né? Por que tá caindo tanto avião? Caindo tanto avião. Nossa, e assim, parece que tá caindo avião todo dia, e da forma até que a estatística é publicada, né? Uma vez eu vi numa notícia ser publicada a estatística de que morre uma pessoa a cada 56 horas num acidente de avião. Eu sei como é que a estatística é publicada, né? Mas se você for levar o pé da letra, parece que a cada 56 horas cai um avião e morre uma pessoa. E não é assim que acontece, né? Na verdade, o ano passado, aumentou esse número, principalmente por conta do trágico acidente lá da Voipass, né? Que aconteceu em agosto, né? Foram 62 vítimas ali. Mas o que tem acontecido é o seguinte. A frota da aviação, a frota de aeronaves no Brasil e no mundo tem aumentado muito. Principalmente nos últimos 10 anos. Sim. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões do mundo, ficando só atrás dos Estados Unidos. Quando eu falo só atrás, até é um pouco engraçado, porque o Brasil é 10 vezes menor do que os Estados Unidos em termos de frota, né? Então, os Estados Unidos Mas a frota do Brasil, desculpa eu te interromper, é a segunda maior do mundo. Ganha até de países europeus que tem tráfego aéreo extremamente intenso. Ganha de países europeus. Viagens curtas, né? Que pode sugerir que vamos botar mais avião, porque é rápido, é fácil a gente ir daqui para lá. O Brasil tem a segunda maior frota. Na Europa, inclusive, é até um pouco complicado determinadas coisas na aviação. Eles travam algumas coisas, tem taxas para voos. Por exemplo, tem países na Europa que cobram uma taxa por assento ocupado em um avião particular. Então você está com um avião, você vai transportar o seu avião próprio, você vai transportar 6 pessoas no seu avião, você vai pagar uma taxa para cada assento, coisa que não existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos. Porque na Europa eles usam muito também o transporte terrestre, com trens, né, e outras coisas. Né? Então a aviação ela é muito forte lá, mas existem outros transportes eficientes dentro da Europa. Países com dimensão continental como o Brasil e os Estados Unidos, a aviação é o que leva o nosso país para frente, né? Só que os Estados Unidos é sempre muito maior em tudo que a gente vai dizer. Então, a aviação no Brasil, hoje nós temos aí, contando todas as aeronaves executivas, privadas, comerciais, entre 15 e 20 mil aeronaves, né? Esse número varia, mas fica mais ou menos por aí. Os Estados Unidos têm muito mais aeronaves dentro do país do que aqui. É coisa assim de 10 vezes mais aeronaves, aviões executivos, aviões pequenos. Só que no Brasil tem crescido muito esse número. Então, obviamente, quando você aumenta a quantidade de operações aéreas, o número de horas de voo voadas, até dentro do relatório da ANAC, esse cálculo é feito por litros de combustível usados na aviação, de consumidos. Então, esse número aumentou muito, né? Tô falando de pelo menos dobrou de 10 anos para cá. Logo, é natural que aumente também os números relativos de incidentes e acidentes aéreos. Se a gente considerar os números absolutos, ou seja, 2, 3 anos atrás aconteceu um determinado número de acidentes. Eu não lembro o número exato, mas em torno aí de 170 acidentes, alguma coisa assim. Se até puder pegar pra mim, o número certo, eu não lembro exatamente. Mas vamos supor que aconteceu. Vamos colocar um número redondo pra facilitar a conta. 100 acidentes em 2020. Então, peraí, deixa eu te interromper de novo. Ô, Tiago, vamos botar aquela tela, a última tela que eu pedi pra gente tirar. Tela que a gente desenhou, que tem acidentes fatais. Tem os números. Os números do painel CIPAER que vem do CENIPA. Que é melhor, que a gente fala com números exatos. Muito bem. 175 acidentes em 2024. Dos quais 44 com vítimas fatais. E nesses 44 acidentes com vítimas fatais, 152 pessoas morreram. Exatamente. Para as pessoas entenderem Fica o mais nosso fácil quadro. Com o número em vez de números hipotéticos. Desses 152 aqui, infelizmente 62 são num acidente só, que foi o da Voipass, né? 2023 um número menor, 2022 um número menor ainda. Você vê esse número, você fala, poxa, tá aumentando. Porém, a frota em 2024 já aumentou em relação a 2023, que aumentou em relação a 2022, porque a gente tem que lembrar o seguinte, 2024 foi o primeiro ano que atingiu um número de voos de operações aéreas comerciais como de pré-pandemia. Então, só em 2024 que a coisa se normalizou. Ou seja, as operações aéreas em 2023 e 2022 foram menores. A quantidade de combustível consumido nesse período também foi menor. Então, se a gente comparar os números absolutos, que é o que a gente está vendo aqui, de fato teve um crescimento. Só que se a gente colocar os números relativos, quantos voos
por 100 mil habitantes, ou quantos litros de combustível, ou quantos aviões voaram, os números relativos eles estão decrescendo. Ou estabilizado ou decrescendo dos últimos 10 anos para cá. Então, é o que eu falei, quando você tem um aumento da operação aérea, infelizmente existem mais incidentes acontecendo e acidentes acontecendo, né? Agora... E tudo depende da pegada, do aproveitamento que você dá para os números. Para os dados, claro. Os dados. Exatamente. Se você abordar um determinado dado, ele vai te indicar uma coisa. Exatamente. Se pegar outro dado, ele pode indicar outra. Exato, que são os números relativos e os números absolutos. Então, dificilmente você vai ver uma publicação falando de número de acidentes em centenas de voos ou milhares de voos. Né? Mas se a gente pegar a estatística do ano passado de quantidade de passageiros transportados, a gente está falando aí de mais de 112 milhões de passageiros transportados no Brasil, pela aviação comercial no caso, né? A gente teve 62 mortes em um acidente que aconteceu na aviação comercial, né? Então assim, é uma estatística muito baixa. Claro que quando a gente fala de vidas humanas, é muito difícil a gente falar de estatística, claro. Muito difícil a gente tratar isso como número. E eu até costumo dizer o seguinte, para os 112 milhões de passageiros que foram transportados pela aviação comercial em 2024 é um número. Para aqueles 62 é 100%. Claro. Então é muito difícil a gente falar desse assunto. Agora, existe uma relação, uma quantidade de acidentes maior relacionados à aviação geral. Aviação de pequeno porte. O que você chama de aviação geral? Aviação de pequeno porte. A aviação privada, aviação que não oferece um serviço, aviação que não é de linha aérea, que você não paga um ticket para estar lá. Proprietários. Isso, né? Isso. O cara que tem uma fazenda, exatamente, ele compra um avião tem 4 lugares, inclusive com o piloto, ou 6 lugares. Exatamente, né? Isso. Com o piloto, e ele voa para a fazenda dele, ele tem os negócios, ele vai, ele vem. É isso aí. A aviação geral, primeiro de tudo, antes de entrar nesse assunto, nessa diferença, a aviação geral, que é essa que a gente está falando, ela representa aí por volta de 15 mil aeronaves, 15 a 16 mil aeronaves no Brasil. Né? Então é a esmagadora maioria dos aviões que tem no Brasil. Aviões comerciais mesmo, que operam nas companhias aéreas, tal, esse número é muito baixo. Estou falando aí de por volta de 500 aeronaves. Então, contra 15, 16 mil, é muito mais avião da aviação geral do que avião comercial. Então esse é o primeiro ponto que explica um índice maior de acidentes aeronáuticos na aviação geral, a quantidade de aeronaves voando, né? O segundo ponto é a questão de legislação e regulamentação em cima desses diferentes tipos de aviação. Porque quem não é da área vê a aviação como uma coisa só, né? A aviação é aquele avião da companhia aérea que a gente pega no aeroporto para ir do ponto A e chegar no ponto B em segurança, e a aviação é isso. E a aviação está muito além disso, tá? Então, quando eu falei disso outras vezes, então por que não proíbe a aviação geral de voar, já que os acidentes são maiores? Primeiro que não tem como fazer isso, segundo que a aviação geral, ela ajuda a impulsionar a economia do país. E um grande exemplo que eu dou em relação a isso foi na época de pandemia, que o país ele se sustentou por conta disso, da aviação de pequeno porte, UTI aérea, transporte de órgãos, transporte de insumo, um monte de coisa. E o outro ponto também, um outro exemplo que eu gosto de dar, foi no ano passado, no Rio Grande do Sul, quando deu toda aquela tragédia em maio de 2024, e o que sustentou o estado do Rio Grande do Sul, pelo menos na primeira semana ou nas primeiras 2 semanas, foram os aviões de pequeno porte. Porque ninguém chegava, nem linha aérea chegava, Salgado Filho inundou, não existia outro aeroporto a não ser Canoas um pouquinho depois ali de Porto Alegre, Caxias do Sul. Não existe outro aeroporto naquela região com essa capacidade de receber aviões de linha aérea. Toda a aviação geral se uniu e mandou centenas de aviões para o Rio Grande do Sul com insumos, médicos, medicamentos, de tudo. Eu fiz parte dessa operação e no primeiro avião que a gente mandou para lá foi na semana do dia 6 de maio e foi um avião cheio de água. Eu até costumo brincar que foi a água mais cara que alguém poderia ter, né? Porque foi um avião particular só com água, mas era o único jeito de água chegar lá, né? Eu fui para o Rio Grande do Sul 2 vezes, né? Acompanhar e levar coisas também, tanto com a Força Aérea Brasileira quanto com um jato executivo. Então a aviação, isso são alguns exemplos, né? Mas a aviação geral, ela existe para levar as pessoas, como o exemplo que você deu de empresários, fazendeiros, a locais que a aviação comercial não chega. O Brasil é um país com mais de 5.500 municípios, onde só tem por volta de 150 aeroportos que operam linha aérea, ou seja, é nada. Sem aviões de pequeno porte, muitos municípios do Brasil não seriam acessados ou demoraria muito tempo de estrada ou barco, né? Então a aviação geral ela tem um papel fundamental e importante na aviação. Só que a legislação, a regulamentação é diferente. Porque não tem como você manter um avião particular
ou mesmo que seja dentro de uma empresa XY, com a regulamentação que gere a linha aérea. Porque quando você fala de linha aérea, que ela está sobre um regulamento, né, um regulamento que é o RBAC 121, esse regulamento ele traz uma lista de exigências e fiscalização pesadíssima. Então, uma linha aérea você tem que ter equipes grandes, tanto de tripulação, quanto de mecânicos, como despachantes de voo, tudo para fazer aquele ecossistema acontecer. Isso acontece também no táxi aéreo. O táxi aéreo ele tem uma legislação um pouquinho mais branda do que de linha aérea, que é um RBAC 135, mas ele também é pesado e tem várias exigências. A aviação geral, que é sobre o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, né, RBAC 91, já é mais brando. Por quê? Porque senão a aviação geral não voaria. Imagina um proprietário de aeronave ter que ter toda uma estrutura de uma companhia aérea para voar o avião. É inviável. Sim. Né? Então, existem algumas... é um pouco mais brando a legislação para permitir que essa aviação geral continue voando. Só que muita coisa dentro da aviação geral, ela é de responsabilidade do piloto, do operador, do proprietário da aeronave. E tem uma questão importante em relação a isso também, que a gente chama de assimetria de informação. Ou seja, o que é assimetria de informação? Quando você vai comprar uma passagem aérea de um avião da Gol, da Latam, da Azul, você como passageiro não quer saber que avião que é, você não quer saber o nome do piloto, você não quer saber quem é o mecânico, você não quer saber nada. Você quer chegar no aeroporto, entrar no avião e fazer o seu voo com segurança. Quando você tem um avião ou quando você trabalha numa empresa, que a empresa te disponibiliza um avião, a assimetria de informação ela é muito, muito menor. Você conhece o piloto, você conhece o avião, se você é o proprietário, você sabe quando que esse avião faz manutenção, onde que ele faz manutenção. Então, por conta dessa informação que um passageiro de linha aérea não tem uma regulamentação muito pesada em cima para garantir que esse cidadão que não sabe nada e nem quer saber, entre no avião e sabe que ele vai voar com segurança.